Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje um vídeo um pouquinho diferente, na verdade um formato que vocês já estão acostumados, que nós já fazemos aqui no nosso canal, que é um vídeo sobre exercícios, uma resolução de exercícios, mas hoje um pouquinho diferente em relação ao formato, um pouquinho diferente em relação ao cenário, correto? Bom, antes de nós começarmos a nossa aula, muito importante você não esquecer de curtir o nosso vídeo, muito importante você não esquecer de se inscrever em nosso canal e muito importante você não esquecer de compartilhar o conhecimento, principalmente se você conhece alguém que também teria benefícios assistindo a nossa aula, assistindo o nosso vídeo, correto? Bom, antes de começarmos, enquanto você clica no link abaixo e você tem acesso a esta lista que eu vou resolver, não esqueça de acompanhar a nossa vinheta. Bom, pessoal, vocês já estão com o material em mãos, vocês já clicaram, vocês já baixaram a lista, então é o momento de nós resolvermos os exercícios. Bom, vamos lá. Primeiro exercício é um exercício onde nós temos dois documentos. O primeiro documento é uma imagem do Henrique Bernadelli, e o segundo documento é um texto do José Murilo de Carvalho, correto? Vocês estão observando que nós temos um quadro, que nós temos uma tela chamada A Proclamação da República, de 1900, então finalzinho ali do século XIX. Vocês notem que nós temos o Marechal Deodoro da Fonseca fazendo um gesto, ele está montado em um cavalo e nós temos uma pequena plateia ao fundo, correto? Analisaram isso? Agora vamos ao segundo documento, que é o texto. Não pretendo reconstituir as diferentes versões dadas pelos participantes do 15 de novembro. Basta observar que por muito tempo digladiaram-se partidários de Deodoro, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Floriano Peixoto. A disputa tomava às vezes caráter apaixonado e girava em torno de pontos aparentemente irrelevantes. Tome como exemplo o que se poderia chamar a Guerra dos Vivas. Quem deu vivas a quem? Ou a quê? Em que momento? As versões são desencontradas. Deodoro teria dado um viva ao imperador ao entrar no quartel-general? Ao sair do quartel? Benjamin Constant deu vivas à República para abafar o viva ao imperador dado por Deodoro? Teria esse censurado os vivas à República, dizendo que ainda era cedo ou que fossem deixados ao povo? O que significa o famoso óleo de Henrique Bernadelli, transformado em versão oficial e sagrada do momento da proclamação? Bom, esse é um texto de 1990 e a obra, como nós já analisamos o quadro, é de 1900. E basicamente nós temos um quadro que em tese retrataria o que foi o momento da proclamação da República, e nós temos um texto do José Murilo de Carvalho discutindo algumas versões, discutindo algumas narrativas a respeito do evento. Se tratando de uma questão que trabalha dois documentos, possivelmente esses documentos vão aparecer nas alternativas. Então vamos analisar agora as alternativas. Analise as proposições considerando o contexto histórico, as questões levantadas pelo historiador José Murilo de Carvalho e o significado da pintura de Henrique Bernadelli, como nós falamos. Então você tem que saber o contexto você já sabe, porque você assistiu às aulas anteriores. Se você não assistiu, pausa esse vídeo, assista e depois volte. Então, sabendo do contexto, sabendo do óleo sobre a tela, sabendo da pintura e sabendo do documento do José Murilo de Carvalho, vamos às alternativas. 1. Pode-se afirmar que não apenas ocorreram disputas de poder entre os participantes envolvidos no acontecimento, mas também em relação ao próprio estabelecimento de uma versão oficial sobre o 15 de novembro destinada à história. Correto? Nós não só temos disputas de poder no contexto da proclamação da República, como nós temos também uma grande discussão a respeito da versão oficial. E será que temos uma versão oficial?
Será que essa versão oficial está correta? Será que temos outras versões que estão mais parecidas com o que aconteceu na realidade? Então são essas as discussões que nós temos e a 1 ela está certinha. 2. Transformações tão importantes como a mudança de um regime político, por exemplo, implicam conflitos sobre a definição dos papéis dos vários atores envolvidos, os títulos de propriedade que cada um julgava ter sobre o novo regime e a própria natureza da república. Exatamente, está perfeito. São informações extremamente importantes. É uma revolução, realmente, no que diz respeito à política, porque nós saímos de um regime monárquico e nós iniciamos um regime republicano. É importante essa questão a respeito dos papéis. E agora, qual papel eu exerço? E agora, como fica a minha posição? E agora, como ficam os meus bens? Agora, como fica realmente o meu status? Como funciona essa disputa de poder? Então, tudo isso nós temos nesse contexto. 3. Ao afirmar que o óleo de Henrique Bernardelli é uma versão oficial e sagrada da proclamação, o historiador José Murilo de Carvalho está indicando que o Marechal Deodoro da Fonseca foi o fundador da República no Brasil. Em nenhum momento ele fala isso. Muito pelo contrário. Ele indaga uma série de questões no texto, inclusive o próprio óleo sobre a tela, inclusive a própria pintura do Henrique Bernardelli. Então, nós não temos o que está falando nessa 3. 4. A notoriedade como versão oficial do óleo de Henrique Bernardelli, por um lado, permite compreender a força de um grupo que considerava a proclamação um ato estritamente militar, executado sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca. E, por outro, refletir sobre a busca de um herói que pudesse significar um novo regime político instaurado e legitimar uma versão oficial. Corretíssimo. Inclusive, em um vídeo que nós temos aqui no canal sobre Tiradentes, eu comento sobre essa dificuldade que houve na nossa república de configurar o Deodoro da Fonseca como um herói e por que isso foi abandonado aos poucos. O que aconteceu durante o governo dele que você não consegue colocar o Marechal Deodoro da Fonseca como realmente um herói da República Brasileira? Então, vocês analisam que nessa questão nós temos algo complexo, não é uma questão fácil, é uma questão que exige do aluno uma compreensão sobre o contexto, exige uma leitura apropriada da obra, existe uma leitura apropriada do texto, então é importante que vocês tenham em mente que não era uma questão fácil. E a resposta dessa questão é a alternativa B. Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras, certo? Se você tem alguma dúvida, deixa no comentário, correto? Vamos agora à questão 2, que é uma questão da SpaceX de 2012. Durante o governo provisório de Deodoro da Fonseca, o então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, colocou em prática uma reforma financeira. Esta reforma, lembrando, período provisório, é aquele período inicial de 1889 até a Constituição, até a eleição, quando você tem um governo constitucionalmente eleito. E quando ele diz sobre essa reforma financeira, ele está falando sobre a política econômica do encilhamento, que inclusive nós temos aulas sobre tudo isso aqui no canal. Alternativa A. Tinha por objetivo controlar a onda inflacionária e reduzir o processo especulativo na Bolsa de Valores. Não. Na verdade, isso é uma consequência da política do encilhamento. Esse descontrole inflacionário e essa extrema especulação na Bolsa de Valores. Então a A está errada. B. Resultou na amortização da dívida externa, bem como na suspensão do pagamento de seus juros por 3 anos. Incorreto. Inclusive, quando nós conversamos sobre política econômica do encilhamento, em nenhum momento nós falamos sobre isso. C. Constituiu na elevação dos juros e da taxa cambial, levando ao crescimento da receita pública e diminuição do custo de vida. Muito pelo contrário, inclusive houve um aumento do custo de vida, a política econômica do encilhamento. D. Tinha por finalidade favorecer a expansão industrial por meio da ampliação de créditos ao setor. É o resumo da nossa aula. A D está corretíssima. Vamos ver a E. Visava fiscalizar a venda de ações com a finalidade de impedir a propagação de empresas fantasmas. Muito pelo contrário, isso foi uma consequência, a falta de fiscalização e o descontrole absurdo a respeito dessas empresas e indústrias fantasmas. Uma questão simples, uma questão fácil. Se você prestou atenção na aula, se você assistiu o nosso vídeo, você conseguiria responder muito tranquilamente. 3. Não posso mais suportar esse congresso.
É mister que ele desapareça para a felicidade do Brasil. Deodoro da Fonseca que falou isso, certo? Bom, aqui prestem atenção que nós temos uma frase do presidente eleito. Nós temos uma frase de Deodoro da Fonseca, que ele está falando que ele não suporta mais o Congresso e que ele precisa que aquilo desapareça. Lembrando que ele tem um caráter extremamente autoritário. Então é fundamental que a gente entenda essas questões para a gente agora analisar o que diga e o que diz as alternativas. A afirmação anterior, que antecedeu o golpe de Marechal Deodoro, ocorreu por quê? Tanto quanto Fernando Henrique Cardoso, Deodoro não conseguia aprovar as reformas administrativas e da Previdência. Gente, o que o Fernando Henrique Cardoso tem a ver com o Marechal Deodoro da Fonseca? Totalmente errado. O Congresso aprovara a Lei de Responsabilidade, que reduzia as atribuições do presidente, criticado pelo autoritarismo. De novo, se você assistiu às nossas aulas, você sabe sobre isso, você sabe que a B ela está correta, que esse foi um dos motivos para que nós tivéssemos o fechamento do Congresso. Essa discussão sobre a lei de responsabilidade, essa limitação dos poderes do presidente Marechal Deodoro da Fonseca. C. Vamos ver por que está errado a C, a D e a E. O governo de Deodoro, marcado por atitudes democráticas e lisura administrativa, gerava oposição de grupos oligárquicos. Completamente errado. Inclusive, quando a gente trabalha essa questão ligada com o Marechal Deodoro da Fonseca e a atitude democrática, elas não estão inseridas no mesmo contexto. D. Eleito pelo povo em pleito direto. Deodoro da Fonseca sofria forte oposição do Legislativo. A forte oposição do Legislativo é correto, agora a respeito do pleito direto está errado, porque ele foi eleito de forma indireta, eleições indiretas, estudamos sobre isso na nossa aula. As bem-sucedidas reformas econômicas de seu governo provocaram a insatisfação de grupos atingidos em seus privilégios. Bem-sucedidas reformas econômicas, muito pelo contrário, acabamos de resolver uma questão sobre encilhamento, a gente sabe, vocês viram na aula, que a política econômica do encilhamento foi um caos. 4. Quando na madrugada de 15 de novembro de 1889, uma revolta militar depôs Pedro II, ninguém veio em socorro do velho doente imperador. A espada do Marechal Deodoro da Fonseca abria as portas da República para que por ela passassem os republicanos carregando um novo rei, o Café de São Paulo. Esse é um texto de Chico Alencar, é um texto do livro História da Sociedade Brasileira, de 1996. Então aqui está falando a respeito do contexto do 15 de novembro e também algo importante, como que isso aos poucos vai configurando, que a gente vai estudar ainda nas nossas aulas, que é a República do Café com Leite, que são esses grupos oligárquicos rurais muito bem estruturados na política brasileira. Vamos ver as alternativas. A partir desse fragmento de texto da transição histórica relatada por ele, é correto afirmar que A. Intensa circulação das ideias positivistas na escola militar possibilitou formar oficiais preocupados em manter o parlamentarismo. Opa, pera lá, manter parlamentarismo? 15 de novembro de 1889, todas as estruturas imperiais sendo extirpadas? Não. B. Crise econômico-financeira do Segundo Reinado fortaleceu o papel da burguesia paulista, reestruturando a grande lavoura de café. Não. Tá errado. Never. Totalmente fora de contexto. C. Monarquia centralizada, defensora dos interesses dos latifundiários, desconsiderava as reivindicações dos novos grupos econômicos. Isso existe. Isso tinha, inclusive, grupos econômicos em ascensão, inclusive de próprios grupos militares. Então nós tínhamos um grupo que era favorecido, que era historicamente o grupo dos grandes fazendeiros, o grupo dos grandes latifundiários, e grupos em ascensão que tinham dificuldades de estar nesse cenário político brasileiro, que nós temos essa transição do Império para a República. Então a C ela está correta. Vamos ver por que a D está errada. O processo eleitoral do Império, desencadeado pelo sufrágio universal, aumentou o poder do Partido Republicano, desestruturando politicamente os partidos defensores da monarquia. Completamente errado. Então, uma questão nível médio, uma questão, entre aspas, tranquila para quem estuda, mas que era necessário, obviamente, uma interpretação. 5. A Primeira República deve ser entendida como a expressão política de um Estado oligárquico, dominada pelas elites. Sobre esse período são feitas as seguintes afirmativas. 1. Foi notória a influência do liberalismo norte-americano na Constituição de 1891,
o que explica a criação dos senados estaduais. Não tá certo isso não. 2. Não ocorreram mudanças significativas em relação ao Estado Imperial, sendo a manutenção do poder moderador a mais viável demonstração disso. Está errado. A gente sabe que desde o 15 de novembro todas as estruturas monárquicas foram extirpadas do Brasil. 3. A separação entre o Estado e a Igreja foi ratificada, confirmada no texto da Constituição após ter sido determinada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. A única correta é essa. Então, nosso gabarito dessa alternativa é a C. Por quê? Porque mesmo antes da Constituição, nós já tivemos a separação da Igreja e do Estado. Isso foi confirmado pela Constituição de 1891. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham entendido. Como eu sempre falo, esses vídeos de resolução de exercícios, nós temos vários formatos. Um formato que tem um quadro atrás de mim, um formato que eu leio a lista e debato a lista com vocês, e a gente vai testando qual é o formato que mais agrada, e para isso eu preciso que vocês comentem. O que vocês querem no canal, o que vocês gostam, o que facilita para vocês, o que dificulta para vocês. É importante que a gente tenha essa comunicação. Beleza? Muito obrigado pela presença de você até aqui no vídeo, certo? Não esquece de curtir o nosso vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal e, obviamente, compartilhar o conhecimento. Um grande abraço e nos vemos amanhã.